Aleluia. Quero louvar a Deus por mais uma noite estar na presença dele, por mais uma noite estar nesta casa. Aleluia. Louvar a Deus pela vida do pastor e da missionária e de todos os irmãos. Aleluia. Que Cristo Jesus venha abençoando cada um mais uma vez em nome de Jesus. A palavra hoje, glória a Deus, a gente estuda uma coisa, mas Deus bota outra no nosso coração. Aleluia. Tinha preparado uma palavra ali em casa agora pelo final do dia. Mas quando eu cheguei aqui, Deus começou a falar comigo. E começou a falar comigo dizendo: olha meu filho, esta noite você vai falar sobre cura. Aleluia. Glória a Deus. Então, diz assim a palavra do Senhor. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Nós somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Sempre glorificando ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tem outras traduções que vai falar: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, glória a Deus. Esta noite eu já quero aqui te perguntar, aleluia, quem crê que Jesus Cristo ele já desceu com cura ao meio da minha e da tua parentela, aleluia, porque Deus aqui esta noite estava falando para mim sobre família, aleluia, porque muitas vezes a cura não é para mim, aleluia, nem para você, mas sobre a nossa família, aleluia, glória a Deus. E Deus falava para mim esta noite que sobre as pisaduras dele, eu e você já fomos sarados, eu e você já fomos curados, aleluia, glória a Deus. Eu e você, pela nossa fé, como foi falado aqui, já foi recebido, aleluia, mas é para aquele que crê e é obediente, aleluia. Porque o nosso Jesus não tem compromisso, aleluia, como foi falado aqui, com o crente que não ora e que não chora, com o crente que não busca, aleluia. Deus ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele, aleluia. Sim, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Todos nós éramos como ovelhas que se havia perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Aleluia, glória a Deus. Aqui eu e você já começa a entender o que é a graça na nossa vida. Aleluia, um favor imerecido. Aleluia, a Bíblia aqui vai dizer que eu e você merecia o castigo, aleluia, que Jesus, aleluia, recebeu por mim e por você, aleluia, mas a graça nos alcançou, aleluia, e Deus ele mandou o seu filho para receber o castigo, aleluia, que eu e você deveria receber, aleluia. Essa é a graça, é um favor imerecido. Porque quando Jesus ele chega para curar a mim e a você, aleluia, ele não quer saber, aleluia, se você merece. Ele quer saber que a graça nos alcança. Sim, meu Deus, obrigado. Aleluia. E Jesus por onde passa, maravilhas acontecem. Onde Jesus chega, maravilhas acontecem. Onde Jesus está, maravilhas acontecem. Onde Jesus está, tudo na nossa vida prospera. Aleluia. Quando Jesus chega primeiro, aleluia, tudo prospera. Aleluia. O inimigo pode até querer se levantar. Aleluia. Mas Jesus Cristo não deixa ele chegar perto. Porque a Bíblia vai dizer que ele está ao nosso redor. Ele não está ao nosso redor. Ele está ao nosso redor. Aleluia. Ele não chega perto de mim e de você. Ele não toca em mim e em você. Aprendemos com Jó. Quem foi que apresentou Jó? Deus. Olha, tem visto o meu servo Jó? Reto, íntegro, que se desvia do mal. Mas também o nosso acusador. Ele dá tudo que ele quer. Toca em tudo, menos na vida dele.
Aleluia. Satanás, ele não tem poder de tocar em mim e em você. Aleluia. A Bíblia vai nos ensinar que ele chega para Judas e ele fala no ouvido de Judas. Ele não entra em Judas. Aleluia. Porque mesmo quando o crente, aleluia, ele não está no alinhamento de Jesus, Satanás não pode entrar nele. Aleluia. Glória a Deus. Mas se der ouvido, ele mexe na mente. Mas Jesus, quando chega, ele limpa. Jesus, quando chega, ele cura. Aleluia. Jesus, quando chega, ele faz na tua vida. Aleluia. Porque esse é o nosso Jesus. Aleluia. Mas deixa eu te contar uma história. E você tem que ter cuidado hoje em dia. Temos que ter cuidado, pastor José. Porque a Bíblia já nos alerta que nos fins dos tempos, aleluia, serão levantados, aleluia, falsos profetas, que deixam de falar, amigos, irmãos, esses já estão sendo levantados, esses já estão aí se filtrando, como Paulo diz a Timóteo, no meio de nós, aleluia, querendo agora botar falsas doutrinas nos nossos ouvidos, aleluia. Em Atos dos Apóstolos 16, aleluia, vai contar a história de uma mulher que era possuída pelo espírito de adivinhação, aleluia, que vai dizer, certo dia, quando estávamos indo para um lugar de oração, veio ao nosso encontro um escravo. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anuncia como vocês podem ser salvos. Aleluia. Aqui nós entendemos, aleluia, glória a Deus, como muitas vezes o inimigo ele é astuto. Aleluia. Aqui ele falava que eles eram homens de Deus, que anunciava o Evangelho, que anunciava como você poderia ser salvo, aleluia, mas a Bíblia vai dizer que ela adivinhava o futuro, que ela estava dominada pelo espírito mau. E muitas vezes eu e você, irmão, começa agora a escutar palavras e sobe o nosso ego e esquece de perguntar a Deus se Ele está nesse negócio, se é Deus que está falando comigo e com você. Aleluia, porque eu volto para o livro de Isaías, onde os amados irmãos sabem que Deus estava falando com o povo dele. Mas antes de Deus anunciar uma bênção, ele anunciava uma correção. Ele dizia: este povo, meu povo, mas que não está andando nos meus caminhos. Mas se juntar os pés, obedeceres, aleluia. E muitas vezes, meu irmão, assim é eu e é você. Quem não pecou, quem não peca. Então como é que 24 horas, aleluia, eu e você vai estar recebendo só bênçãos da parte do Senhor, só palavras que amassageiam o nosso ego? Meu Deus. E muitas vezes eu digo: Jesus, hoje eu não fui nem digno de ler a tua palavra. E como é que essa pessoa vem dizer isso? Porque como a Bíblia relata, irmão, eu e você tem que se analisar, se analise o homem a si mesmo. Aleluia. Eu e você tem que se analisar. Aleluia. A palavra de Deus está sendo pregada. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu e você tem que saber, aleluia, examinar as Escrituras e dizer: Jesus, eu não mereço, eu sei que a sua graça me alcança, aleluia, eu sei que pela sua misericórdia o Senhor cura, o Senhor abençoa, o Senhor manda, o Senhor não desampara. Sabe o que eu quero dizer, igreja? Eu não estou dizendo que Deus ele não faz, eu estou dizendo que Ele faz, mas você tem que reconhecer que não somos nada, que não somos ninguém, que não somos merecedores, mas a graça dele, a misericórdia nos alcança todo dia.
O salmista vai dizer que a sua misericórdia dura para sempre, aleluia. Ela não tem limite. Só que você tem que se analisar. Temos que dizer, Senhor, eu reconheço. Aleluia. A minha falha. Eu reconheço, Jesus, que sem ti eu não sou nada. Eu reconheço que sem a tua casa eu fico fraco, sem a tua presença eu não sou nada. Como foi falado aqui sobre o salmista Davi, ele vai falar no Salmo 51, não retiras de mim, não me afasta, aleluia. É um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que ele pecava, mas se arrependia, mas ele reconhece, aleluia, que sem o Espírito, que sem a presença, ele não é nada. Assim, aleluia, você, sem o Espírito de Deus, aí você não prega, sem o Espírito de Deus, aí você não louva, sem o Espírito de Deus, não chega neste lugar, sem Deus, aí você não faz nada, sem Deus, aí você não é ninguém. Mas eu quero te dizer essa noite, aleluia, que o Espírito de Deus está me curando e te curando, aleluia, que o Espírito de Deus esta noite está entrando no mais profundo e oculto das nossas almas, aleluia, porque esta noite Ele está liberando uma cura diferente, aleluia, Ele está liberando uma cura na alma, uma cura no Espírito, aleluia, aleluia. Porque muitas vezes a gente, meus irmãos, tem uma coisa que nos machucou e ficou escondido lá há muito tempo. E deixa eu te contar, me surpreende, como a irmã que falou, me surpreende a nossa bênção. Tem coisas na nossa vida que prende a bênção do Senhor, aleluia, sobre as nossas vidas. Como foi falado aqui, tem muitas coisas que impedem eu e você de receber a bênção. Se analise o que é, o que será, Jesus. Muitas vezes para mim e para você pode ser uma besteira, mas não é. Muitas vezes uma pessoa me faz mal e te faz mal, e você diz, eu não vou pedir perdão, porque eu não fiz nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te ensinar uma coisa, mas eu creio que os irmãos já sabem, aleluia, porque se você não pedir perdão, Deus não me perdoa e nem te perdoa, igreja, aleluia. Faça a sua parte. Ah, mas eu pedi perdão, essa pessoa não quer conversar comigo, não me perdoou. Você fez a sua parte, igreja, aleluia. É assim que Deus trabalha na minha e na tua vida. Tem coisas que me seguram e te seguram. Mas Deus, essa noite, Ele está falando para mim e para você. E Ele está chegando. Porque pelas pisaduras dele nós fomos curados. Só basta em você agora aceitar isso. Aleluia, porque o inimigo, ele vem te acusar e te acusar. Mas aí você já foi curado, aí você já foi liberto. Aleluia, aí você já não deve mais nada. Porque a graça de Jesus nos alcançou. Porque agora em você vive o período do aperfeiçoamento dos santos. Eu e você somos os santos, irmãos. Aleluia, mas nós somos perfeitos. Mas nós buscamos a perfeição. Buscamos a santidade. Porque a Bíblia vai dizer que sem ela é impossível ver a Deus. Então muitas vezes pessoas querem se levantar e dizer que só quer ser santo. E queremos. Porque se não quisermos, a gente não vai ver a Deus. Ah, mas agora começou a ir para a igreja. Só quer ser a pastora, só quer ser o pastor. Amém. A Bíblia diz que aquele que almeja o psicopado, boas coisas almeja. Aleluia. Meu irmão, a graça de Jesus Cristo é essa. Aquele que quer servir a Ele, que serve. E aquele que não quiser, que não sirva. A Bíblia diz, aquele que for limpo, que se limpe mais. Aquele que for sujo, que se suje mais.
ser falado. Isso não é motivo para você deixar de orar por ninguém. Isso não é motivo de você dizer, não quer, eu vou parar. Não. Isso é motivo de você se botar de joelho cada dia mais. Isso é motivo de você vir para círculo de oração. Isso é motivo de você glorificar mais a Deus e dizer que Ele pode, que Ele faz. Aleluia! Porque imagine aqui, meus irmãos, se não fosse assim, eu não estaria aqui hoje. Onde eu fui desse mundo, cavaleiro de Satanás, usado pelo inimigo, um beberrão, aleluia. Mas teve pessoas que não parou de orar pelaquela família, pela minha família. Mas eu dizia, eu não quero esse Jesus aí que vocês falam. Porque, meus irmãos, as coisas do mundo é uma coisa tão interessante de uma forma de falar, porque eu dizia, eu sou católico, mas é uma mistura, irmão. Você vai no domingo para a missa, sai de lá, vai beber, sai de lá, vai se prostituir, vai mais cedo. Então, hoje eu olhando para o entendimento que eu tenho, eu não sei o que é isso. Eu não sei que religião é aquela. Não estou aqui para atacar a religião, porque eu servi aquela religião. Eu servi com excelência aquilo. Até os meus 18 anos, aleluia, eu estava ali. Cheguei a ser coroinha. Mas eu vi os escândalos. Porque, na verdade, em uma época antes disso, entre meus 10 a 12 anos, eu servia ao meu Jesus Cristo. E como eu era uma criança que ia para a igreja com pessoas que não tinham compromisso com a palavra, me desviei. E o inimigo, aos 13 anos, me capturou, dos 13 ao 18. E eu vi aquelas coisas e agora eu achava que era certo. Até que um dia o padre me chamou para fazer um churrasco na casa dele. Eu pensei que era carne. Quando chegou lá, tinha das mais altas bebidas. Eu disse, rapaz, que negócio é esse? Esse cara pode beber, eu não bebo, eu não bebi, irmão. E foi aí onde Satanás me capturou mais uma vez. E ali eu dei lugar e entrou, meu irmão. Mais demônios, porque a gente tem que aceitar. Eu tinha muitos demônios. E entrou da bebida. Para você ter ideia, eu bebia 4 latas de creme ou 1 litro de cachaça sozinho, não me bebedava. Aquela história de dar do santo é dizendo que compre. Eu fumava quando estava bebendo de 3 a 4 carteiras de cigarro. Sem beber eu fumava 2. Mas Jesus, ele me alcançou. E essa palavra de Isaías começou a entrar em meu coração. E eu disse, eu fui curado. E de que eu fui curado? Da minha cegueira espiritual. E de que eu fui curado? Da minha mente que estava cauterizada. De que eu fui curado? De tudo aquilo que não agrada ao Senhor. De que eu fui curado? Que Jesus Cristo é o único caminho. Que Jesus Cristo é a única porta. Aleluia, que Jesus Cristo é o único pão da vida. Que Jesus Cristo é a única água. Aleluia, que Jesus Cristo é o único intermediador entre o homem e Deus. Que Jesus Cristo é aquele que chega e transforma e muda eu, você e a nossa parentela por completo. Aleluia. Aleluia. Lá na casa do meu pai são 6 homens e uma mulher. Aleluia. E para a honra e glória de Deus, eles chegam naquela casa. Aleluia. Meu irmão pastor Naldo, o mais velho, diácono Galego, diácono Edinaldo, segundo mais velho, diácono Edinaldo, terceiro mais velho, diácono Ronaldo, esse que vos fala, aleluia, irmã Edjane, aleluia, e para a honra e glória do Senhor, era a última que era católica e Deus chegou nela, e ela já está na casa do Senhor, louvando e engrandecendo a esse Deus, aleluia, minha mãe, aleluia, e meu pai está lá, já recebeu, já creu em Jesus. Estamos fazendo culto lá na casa dele, aleluia. Mas Deus chegou numa família que não prestava para nada. Tudo beberrão, tudo prostituto, aleluia. Tudo que não servia
somos falhos, mas Jesus Cristo é merecedor de toda honra e toda glória. Aleluia. Aí ele começa a fazer, meus irmãos. E o processo é lento, é doloroso. O processo, meu irmão, não é ligeiro. Sabe por quê? Muitas pessoas podem até dizer, não, mas o meu processo foi mais rápido. Não. Se o de Jesus carregando aquela cruz foi lento, irmão, imagina nós. E começamos a carregar um pedacinho de nada e já paramos, estamos cansados. Ah, eu não vou hoje porque eu estou cansado. Ah, eu não vou hoje porque eu me estressei. Ah, eu não vou hoje porque eu estou triste. Ah, eu não vou hoje para a igreja porque fulano de tal não falou comigo. Meu irmão, entenda que é Jesus Cristo. Imagine quando ele começou a pagar os nossos pecados, dissesse não, o do irmão Ronaldo eu não vou levar porque é pesado. O do irmão Ronaldo eu não vou levar porque ele está cansado. Meu irmão, Jesus ele não parou. Jesus ele pagou, ele carregou. Aleluia! Então não venha dizer de sofrimento para Jesus, não. Não venha dizer sobre cansaço para Jesus. Meu Deus, é bem assim. Não venha dizer, mas Jesus, o fardo é pesado. Não. Que ele vai dizer, o pesado eu carreguei. Vinde a mim todos que estás cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sim. Aleluia. Não venha não, meu irmão. Eu e você muitas vezes quer arrumar desculpa para Jesus, mas com Jesus não tem desculpa. Meu Deus. Aleluia. Ele foi levado, a Bíblia vai continuar dizendo que ele foi levado como ovelha, como cordeiro mudo, a ser sacrificado. Mas olha o interessante, como da outra vez foi falado aqui quarta-feira passada, pela irmã que estava pregando, ele vai voltar como um leão, ele vai ungir, aleluia, glória a Deus, ele vai acabar, meus irmãos, com tudo aquilo que é iniquidade. Ele foi caladinho, sem falar nada, sofreu, foi estropiado, cuspido, menosprezado. E quando chega ali, ainda caçola da cara dele. Por que tu não te salvas? Mas ele continuou como cordeiro. Aleluia. Mas ele vai vir como leão. Ele vai vir como juiz, aleluia, para julgar, aleluia. Todo aquele, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e confessará que ele é rei dos reis. Aleluia, Senhor dos senhores. Aqui eu quero te dizer, aquele que não aceitou naquele dia, ele vai ter que se dobrar. Aquele que não confessou naquele dia, vai ter que confessar. Aleluia, mas deixa eu te trazer a memória. Aleluia, porque já naquela época, os demônios já reconheciam e se prostravam para Jesus. A Bíblia vai falar sobre o endemoniado de Gadara. A Bíblia vai relatar que ele se joga aos pés de Jesus e diz: o que viestes ter com nós, filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Eita, Jesus. E por que é tão difícil hoje em dia as pessoas reconhecer quem é Jesus? Pior que eu canto. Eita! Quão difícil é você reconhecer. Ah, mas o pastor é uma bênção, o pastor está lá, ó, tem tudo, tem. Mas tu queres carregar a luta do pastor? Quanto mais é dado, mais é cobrado, meus irmãos, isso é em tudo. Tu quer carregar o peso da irmã, o círculo de oração? Amém. Porque você muitas vezes só quer ver o cargo, eu e você muitas vezes só quer ver o que o irmão tem, mas não quer ver o preço que é pago, não quer ver o preço que é carregado, aleluia. Então, meu irmão, entregue ao Senhor, coloque no Senhor e reconhecemos que sem Ele não temos nada.
Ele não vai desamparar eu e a você. O salmista já vai falar. Nunca vi um justo passar fome. Nem a sua descendência mendigar o pão. Meu Deus. Sabe qual é o problema, meus irmãos? Eu digo isso por mim, por mim. De uns tempos para cá, de uns anos para cá, eu tenho aprendido a ler e meditar na Bíblia, irmão. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está lá, pega texto isolado, pega um texto aqui, pega outro ali. Missionário. E muitas vezes não dá certo. Mas tudo que você precisa ter aqui nessa Bíblia. É verdade. Tu está sofrendo? Tem cura que foi pregado já. Meu Deus. Tu quer libertação? Tem cura aqui dentro. Olha. Tu quer prosperidade? Tem aqui dentro. Aleluia. Aleluia. Tu quer tua família na presença do Senhor? Tem aqui dentro. Glória. Aleluia, glória a Deus. Isso é promessa do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que eu e você quiser tem aqui dentro. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E você pode passar por uma coisa, mas aqui dentro tem a solução. Aleluia. E foi falado aqui tudo. É a base de oração. Eu vinha conversando, aleluia, com a minha esposa esses dias e dizia assim: olha, muitas vezes as pessoas hoje em dia não sabem, aleluia, o que é fazer um jejum e se consagrar ao Senhor. Tem pessoas que sabem passar fome. É diferente. Passar fome, que eles acham que é jejum, eles vão ficar ali sem comer. Acabou-se. Vai passar o dia sem comer, mas não ora, não lê Bíblia, não buscar Deus. Jejum e consagração é isso, meu irmão. E você vai passar a fome, mas vai buscar a Deus, vai orar, vai ler Bíblia, vai buscar ao Senhor. Isso é jejum e consagração, meus irmãos. Não é passar fome, não. Porque no começo da minha caminhada eu dizia: hoje eu vou me consagrar. Passava o dia sem comer, mas também passava o dia sem comer a palavra. Eu e você, meu irmão, a gente tem que passar fome da comida da terra, mas da palavra você tem que comer, tem que beber e se alimentar dela, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Não é só você passar fome, não. É você vir para a consagração. E deixa eu contar um segredo. Não sei se eu já falei aqui, mas vou falar de novo. Não critique, viu? Porque uma época eu critiquei o círculo de oração. Há mais de 10 anos atrás, eu passei num círculo de oração e disse: não sei o que é que aquele monte de vagabundo está fazendo ali. Mas Deus me pegou na quarta-feira, círculo de oração lá na igreja. E ele fechou a porta na quarta-feira, não tinha serviço. Toda quarta-feira não tinha serviço. A pastora dizia: ô Nata, se você não estiver trabalhando hoje, vamos para o ciclo de oração. Eu dizia: amém, pastor. E eu ficava lá no som. 10 anos depois, eu estava lá, já uns 2 anos no ciclo de oração. Eu lá no som, uma missionária pregando, e Deus falou assim, no meu ouvido: nítido. Vistes agora o que é que esses vagabundos estão fazendo? Eu digo: oh Jesus, e comecei a chorar. Aleluia, disse: vim, está na tua presença. Vim, Jesus, está te glorificando. Aleluia, nada falta. Aleluia, nada falta quando eu e você tem Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Em 2 anos eu fiquei ali ajudando no círculo de oração. Mas nesse dia, aleluia, que eu estava lá, que Deus falou no meu ouvido, ele usou a missionária e disse: olha, vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo que tu vai ter que se dividir. Vai chegar o tempo, aleluia, que você não vai poder mais estar aqui todo dia, não escutando. Vai chegar o tempo que você vai ter outras obrigações. E ali eu fiquei com aquela palavra. Cheguei em casa, abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, aí Deus fala comigo: os casados cuidem das coisas de casado. Os solteiros cuidem das coisas da igreja. Eu disse: epa, peraí. Não entendi. Eu digo: eu sou solteiro, não vou
na igreja. Olha a nossa mentalidade, como a irmã disse, quando a gente não está sensível a escutar o que Deus fala comigo. Mas Deus já estava dizendo para mim, não era, porque eu já cuidava das coisas da igreja. Deus já estava começando a prometer, aleluia, o meu casamento, aleluia, glória a Deus. Mas, irmão, o que eu quero dizer é que eu botei no Senhor. E ali começou a passagem que a gente leu por Marcos 16:16. As pessoas com espírito de adivinhação. Porque eu recebi tanta profecia, de tanto casamento missionariamente. E hoje eu deveria ter umas 16 mulheres, umas 20 casas. Salomão. Eu digo, rapaz, nós não vivemos nem mais no Velho Testamento, não vivemos nem mais na lei. Hoje em dia você só pode se casar com uma. E para completar, para você ver como o negócio é tão sério, que um chegou, estava tão do jeito, irmão Daniel, que disse assim, e que se ela for casada, Jesus separa de estar repreendido de Satanás. Eu já não estava mais. Eu esperei 5 anos no Senhor. 5 anos no Senhor. Para Deus colocar a minha esposa no meu caminho. 5 anos no Senhor. E eu disse, Senhor, está no teu querer e na tua vontade. Sim, meu Deus. E o interessante é que todo mundo dizia que via, e só eu não. Eu disse, mas rapaz, vamos fazer um propósito aqui de oração. E comecei a subir um monte ali. Eu digo, Jesus, todo mundo está vendo, o mais interessado sou eu, não estou vendo. E sempre que me lembrava, irmão, eu não pedia, mas eu sempre que me lembrava, eu dizia, Jesus, me mostre. E teve um dia que Jesus, pela misericórdia dele, me mostrou, mas não me mostrou o rosto. Ele me mostrou ela de costa, com o cabelo solto, mostrou a roupa. Mas o mais interessante é que ela ia para a igreja, que eu congrego, e ela sempre ia com o cabelo preso. Eu ficava na porta e no som. Quando todos os irmãos entravam, eu ia para o som. E nesse dia, ela foi com o cabelo molhado e solto. Quando ela passou, Deus me lembrou e eu vi. Era a mesma roupa, o mesmo cabelo. Eu disse, Jesus, eu acho que é essa. Eu acho que é essa. Mas, irmão, sabe o que é mais interessante? É que eu não cheguei a falar com ela sobre nada. Dava a paz do Senhor, conhecia a irmã dela, minha cunhada. Mas eu disse, Jesus, eu sei que quando é o Senhor prepara. E a gente trabalha com planta. E uns 3 meses, acho que uns 3 meses, não foi que estava congregando com a gente. Uns 3 meses depois, ela pegou o número com a minha cunhada hoje, meu número, querendo comprar uma samambaia. E essa samambaia, até hoje, a gente se casou e ela tem um monte de casa, que ela está até vendo, glória a Deus. Começamos ali a conversar e eu nunca entrei em assunto disso. E Deus, o que eu quero dizer, irmão, é que quando a gente bota as coisas na mão do Senhor, Ele sabe como é que faz, Ele sabe como é que prepara. Mas para isso, eu e você, como foi falado aqui, tem que estar reto nos caminhos dele, meus irmãos. Eu não estou aqui, aleluia, para falar que eu ou você é errado, não. Eu estou aqui para dizer que Jesus, Ele fala para mim e para você, ande pelos caminhos dele, aleluia, que Ele vai me abençoar e te abençoar. Ande na doutrina, aleluia, da tua igreja. Honre e respeite a tua liderança, aleluia, porque isso é um mandamento de Cristo. Se você não obedecer, aleluia, você está sendo rebelde. Quarta-feira, pastor José falou comigo. Eu disse, amém, eu venho, pastor. Quando foi hoje de manhã, o pastor Naldo mandou uma mensagem. Disse, olha, tu prega hoje, se prepara. Eu disse, pastor, já ia mandar uma mensagem para o senhor. Vou pregar lá no pastor José. Aí ele disse, não, amém, para falar que eu já boto outro. Mas o que eu quero dizer é que a gente, meus irmãos, tem que estar debaixo da nossa liderança. Olha, irmão, eu não estou aqui para criticar ninguém, eu estou falando de mim, de coisas que eu não aceito. Exemplo, tem gente da Assembleia de Deus, sabe a doutrina da Assembleia de Deus. Quer quebrar ela? Ah, pois não fique, saia. Ah, eles não permitem visitar. Eu não gosto, então não fique. Porque você está sendo rebelde se você sair. Então, se a minha igreja, a que eu congrego, tem a doutrina dela, eu respeito, eu honro. Aleluia. Sabe por quê? Porque eu não quero estar debaixo de maldição, meus irmãos. Eu não quero que uma coisa dessa impeça um milagre acontecer na minha vida.
Então, essa noite, eu digo para você, eu digo para os amados irmãos, sei que Deus já tem abençoado, mas quer mais, aleluia, obedece, honra, aleluia, segue, aleluia, respeita, ajuda se tu puder, se não puder, não critica, aleluia, glória a Deus, porque tem pessoas que nem ajudam, mas só atrapalha, só critica, aquele crítico. Ah, porque fulano lava feio. Ah, porque fulano é isso. Só porque fulano é aquilo. Sim, e tu? Faz o quê? Nada, só critica. Então pronto, fica aí quietinho. Fica aí quietinho. A irmã lavou feio. Vai, quer lavar no lugar dela? Chega. Eu sou assim, irmão Domingo. Quer? Chega. Venha, depois você vai. Ah, eu não sei lavar. Então fica calado. Ah, o irmão deixou a palavra, não prestou. Vá para o lugar dele. Ah, eu não sei, então fique calado. Se você não sabe, fique quieto, aprenda, peça a Deus para Deus capacitar, honre. Eita, não, o grupo da igreja vai louvar na outra igreja, eita, eu posso, eu vou lá, vou apoiar a minha igreja, eita, a pastora vai pregar, eu vou lá, vou apoiar o meu pastor, o pastor vai pregar, eu vou lá, vou apoiar. Seja esse, meu irmão, ajude, vá lá, incentive, chegue na igreja, está faltando o quê? Mas criticar não, isso não ajuda no corpo de Cristo. Isso aí vai lá para João. Aquele que não dá fruto, ó, ele corta e lança fora. Amém? Com essa palavra, eu agradeço minha rica oportunidade.